E é isso que a gente compreende aqui, através da justiça de Cristo, através da sua natureza. Quando a gente fala da natureza de Cristo, o texto lá de Mateus, capítulo 1, versos 20 e 21, vai dizer para a gente, né? Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. Quem ponderava aqui? José, né? O padrasto ali de Cristo. Ele estava ponderando nessas coisas. Que coisas? Maria estava grávida. E ele ainda não tinha coabitado com ela. E que história é essa, né? Tá grávida, o filho não é meu, e aí agora, como é que vai fazer? Ele estava pensando em deixar ela em secreto para não, né? Humilhar ela ali. Então aparece um anjo para ele dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher. Tem um livro aqui que fala Jesus pela visão do Oriente Médio, que ele fala a história de Jesus por todo o contexto cultural do Oriente Médio. E quando você vê ali José, a figura de José dentro desse contexto aqui, assim, José, assim, tinha que ser ele, pai, padrasto de Cristo. Porque ele era um homem de uma integridade tremenda. Fala pouco a respeito dele, mas esse pouco que fala a respeito dele diz que ele era um homem justo, justo. Então, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, analisando esses primeiros versos aqui, esses dois versos de Mateus 1, tem muitas verdades aqui. Primeira delas, Cristo, né, quando ele é gerado em Maria, no ventre de Maria, ele é gerado pelo Espírito Santo. E isso revela para nós que Cristo ele tem uma origem divina, tá certo? A gente não vai falar aqui como que isso acontece, porque não tem como explicar isso. Né? Esse é o mistério de Deus ali que não tem como a gente explicar, ou querer, né, explicar isso aqui. Vamos, né, em cima do que o texto diz. Então, Cristo ele tem uma natureza divina, tá certo? Porque ele foi gerado através do Espírito Santo em Maria. Aquilo que João lá vai dizer, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, Cristo na eternidade era Deus. E quando ele encarna nessa terra, ele é gerado pelo Espírito Santo, ou seja, ele tem a natureza divina. Tá certo? Depois, no verso 21, dará à luz um filho. Isso revela o quê? Que Cristo, mesmo tendo uma natureza divina, ele também tem uma natureza humana, porque ele nasceu de mulher. Tá certo? Ele passa a fazer parte da humanidade. Depois, dará o seu nome Jesus, que é o Josué do Antigo Testamento, né? Que é o Senhor salva. O Senhor salva. E depois vem com a missão dele, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, a missão de novo, missão de Jesus e a sua singularidade. Ele vai salvar o seu povo, tá certo? Ele vem para salvar o quê? Dos pecados, não nos pecados, né? Tem gente que quer ser salvo nos pecados, não. Salvar dos pecados. E aí quando fala aqui, né, dos pecados deles, ó, quer dizer, o seu povo primeiro ali, vai trazer o quê? A identificação de Jesus com a família humana. Porque fala, o seu povo, ele passa agora a pertencer ao quê? À humanidade. Tá certo? A identificação com a família humana. É aquilo que João, lá no capítulo 1, verso 14, vai falar, né? E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ou seja, ele vem fazer parte da família humana. Mas mesmo agora fazendo parte da família humana, tendo uma natureza humana, existe uma distinção entre Cristo, né, e o seu povo. Qual que é? Ele vem salvar o povo dos pecados deles. Revela para nós que Cristo ele tem uma natureza divina, humana, mas ele não compactua o quê? Da natureza pecaminosa do ser humano. Porque ele tem que salvar eles dos pecados. Se ele tivesse pecado, ele não poderia salvar. Tá certo? Ele precisaria de um salvador. Então, só nesses dois versos aqui a gente tem muito a respeito da natureza de Cristo. Agora vamos compreender um pouquinho mais essa questão da natureza dele. Cristo, então, ele é Deus. Tá certo? Nós vimos, ele tem a natureza divina, ele é o verbo eterno. Ao mesmo tempo, ele é homem, porque ele nasceu de mulher. Então, em Cristo, nós temos a natureza divina e humana. Ele é homem e Deus ao mesmo tempo. Não é metade um, metade o outro, mas ao mesmo tempo ele é homem e Deus. O texto vai dizer para a gente que ele veio em semelhança de carne. Romanos 8, verso 3 diz: Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa. Que semelhança de carne pecaminosa é essa? É a semelhança da carne que foi afetada pelo pecado. Tá certo? Cristo ele vem com essa natureza, semelhança de carne igual a nossa, afetada pelo pecado. Né? Sofre, sente frio, sente calor, sente dor, tá certo? Semelhança de carne afetada pelo pecado. Por outro lado, também lá em Hebreus capítulo 4, verso 15, vai dizer que antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado.
Então, ele tem a semelhança de carne pecaminosa, mas ele é sem pecado. Depois vai dizer que ele é semelhante aos irmãos. Por isso mesmo convinha que todas as coisas se tornassem o que? Semelhante aos irmãos. Ou seja, ele é semelhante a nós, tá certo? Ele enfrentou as mesmas lutas que nós. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, vai dizer: aquele que não conheceu pecado, Deus, né, o fez pecado por nós. Então, Cristo, ele é homem e Deus ao mesmo tempo. Ele tem a semelhança de carne pecaminosa igual a nossa, porque foi afetado pelo pecado no seu corpo, porém sem pecado, tá certo? Não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por nós. Ou seja, ele carregou todo, né, o nosso pecado sobre ele. E aí depois Filipenses 2, versos 6 e 7 vai dizendo: pois ele, subsistindo em forma de Deus, olha lá, Cristo antes da encarnação, forma do quê? De Deus. Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, qual que é a natureza de Cristo? É uma natureza divina humana. Uma natureza humana que foi afetada pelo pecado, mas que moralmente não foi afetada pelo pecado, tá certo? Não conheceu o que é pecado. E aí, quando a gente compara, por exemplo, o primeiro Adão com o segundo Adão, que é Cristo, olha lá, Adão ele foi criado com uma moral humana sem pecado, perfeito. Ele não tinha inclinação nenhuma para o pecado, tá certo? O seu corpo humano também era sem pecado, era um corpo perfeito. E diante dessa situação, a justiça de Adão, ou seja, o cumprimento da lei, era unicamente pela fé. Quando nós falamos de Cristo, Cristo, ele também não tinha moral nenhuma, ele tinha uma moral humana sem pecado, igual a Adão. Tá certo? Não tinha inclinação para o mal. Mas o corpo humano de Cristo já veio sob o efeito do pecado. E agora, e a justiça de Cristo? Como é que ela era? Porque a gente tem uma ideia seguinte: quando a gente fala de Cristo, que ele foi perfeito, que ele não conheceu o pecado, a gente fala: ah, mas ele é Deus. Tá certo? Ah, mas ele conseguiu ser obediente em tudo porque ele é Deus. Ele é humano e é Deus. Cristo, ele obedeceu perfeitamente porque ele é Deus. Cristo foi obediente até a morte de cruz porque ele é Deus. Mas olha comigo aqui, a justiça lá de Adão, o cumprimento da lei era só pela fé, certo? E ele era humano. Como é que é a justiça de Cristo? Será que para cumprir a lei ele usou o poder divino? Ou será que ele usou unicamente o que? A dependência humana? Cristo, ele cumpriu a lei, a justiça, da mesma maneira que Adão, antes do pecado, pela fé. Lembra que nós vimos no primeiro estudo? A única coisa que poderia manter Adão fiel, obediente a Deus, cumprindo a justiça de Deus, era a fé. Tá certo? Era a fé. Não era a sua moral humana sem pecado, não era o seu corpo humano sem pecado. Lógico que isso contribuiria para que ele fosse mais obediente ainda. Mas era unicamente pela fé que ele poderia o quê? Cumprir a lei. Se Cristo vem e cumpre a lei usando o seu poder divino, aí tem um problema, não é? Está numa situação desigual. Pô, Adão, para poder cumprir a lei, só podia cumprir pela fé. Cristo vem e usa o seu poder divino para cumprir a lei? Isso está desigual. Não é justo isso, não é? Mas Cristo vem numa condição inferior à de Adão. Porque Adão, ele tinha um corpo humano sem pecado. Cristo, ele vem com um corpo humano sob o efeito do pecado. Cristo chorou, sentiu dor, sentiu fome, sentiu frio. E mesmo nessas condições, a justiça, o cumprimento da lei por Cristo foi unicamente pela fé. Ele não usou seus poderes divinos para permanecer obediente a Deus. É por isso que Cristo ele vem para trazer a justiça para nós também, e não somente a justificação. A sua vida nos ensina como ter vitória sobre o pecado. Porque se Cristo viesse apenas para nos justificar, apenas para nos perdoar, imagina a nossa vida. Ele nos perdoou, mas amanhã eu estou pecando de novo. Ele vai nos perdoar de novo. Perdoou, estou zerado, mas depois eu vou e peco de novo. Tá certo? Que relação é essa?
Pensa, se toda vez você pisa na bola com alguém que você ama, como é que vai ser essa relação? Uma hora você vai falar, não, eu não, tô envergonhado, eu não quero mais, tá certo? Então Cristo ele vem não apenas para justificar, mas para trazer a justiça, que é o cumprimento da lei para nós. Ele vem nos ensinar como viver. É por isso que ele vai viver 33 anos. Porque se fosse para pagar o preço apenas e, né, tá pago, tá pronto, trouxe a justificação, ele só viria e morreria. Pronto, acabou, pagou. Mas ele vive para nos ensinar como obter a justiça. E essa justiça é somente através dele.